Oi, gente. Tivemos alguns imprevistos tecnológicos aqui de uma necessidade de atualização de senha e aí o sistema caiu. A gente teve que abortar, parar esse processo. E agora a gente vai recomeçar a nossa live. Eu peço a paciência de vocês para a gente começar de novo. Mas vamos agora sem problemas. Vamos continuar sem problemas. Peço a paciência de vocês e mil desculpas por essa falha técnica da gente. Agora a gente vai começar, eu acredito, sem nenhuma intempérie, sem nenhuma interferência. A nossa interferência foi algum erro do sistema aí quanto à senha e o acesso ao sistema. Paciência, inclusive, porque eu vou precisar repetir um pouquinho para quando ficar gravada a nossa live ter todas as informações que são necessárias, tá bom? Então a gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar sobre o que é pertinente a todos nós, o que é senso comum a todos nós seres humanos. Percebemos que quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de tudo. A gente fala da gente, a gente fala do outro, a gente fala do nosso familiar, do nosso filho, do nosso irmão, do outro que a gente nem conhece. Meio ambiente é um senso comum a todos nós. E quando a gente vai falando sobre meio ambiente, a gente percebe que é um assunto infinito, que a gente não quer, inclusive, parar de falar a quem, obviamente, o assunto é pertinente. E uma dessas conversas sobre meio ambiente nasceu exatamente quando eu estava falando sobre uma minha nova parceira e amiga, que é Rafa, que mora na França e que tem muita coisa para contribuir com a gente quanto a isso. Eu sou Ana Cláudia, médica veterinária, trabalho diretamente com saúde pública e trabalho com inserções ao meio ambiente, porque sem a saúde do ambiente a gente não tem saúde. E ela tem muita história para contribuir. Então eu vou agora permitir a entrada dela para que ela, obviamente, se apresente muito melhor do que eu. E a gente vai recomeçar essa fala. Oi, gente, eu sei que vocês não estão me vendo. Muita calma nessa hora, vocês vão me ver em 2 segundos. O áudio chega antes do vídeo, é normal, viu? Muita calma. Aê, cheguei. Ai, é. Linda, maravilhosa com esse cocá do atrás. Pois é. A gente vai ter que falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando no início, porque nosso site já está fazendo bastante sucesso. Houve, na verdade, um hackeamento de Sergipe. Então, na verdade, foi por isso que a gente caiu, porque nosso site está fazendo tanto sucesso que estamos recebendo hackers, estamos recebendo, né, pessoas que entram e fazem cair nossa live. Então, desculpe aí, pessoal, mas eu vou me apresentar, porque a parte inicial não ficou salva. Então, meu nome é Rafa Queca, né? Para quem todo mundo me conhece. Eu, Rafaela, mas todo mundo me conhece como Rafa Queca. Eu me formei em Direito na UXAL e vim para cá em 2011, onde eu fiz um mestrado de Direito dos Negócios. E estou aqui desde então. Na verdade, eu já vinha antes, vinha desde 2007, mas eu passei a fixar a residência aqui em 2011. Então, já são 9 anos. Oh, meu Deus! 9 anos que eu estou aqui. E já deu, assim, alguns hábitos meus eu já perdi nesse meio termo. E algumas coisas eu já notei a diferença entre a França e o Brasil. Não estou dizendo que nenhum lugar é perfeito, que fique claro, porque, assim, eu morei nos Estados Unidos, morei aqui e morei no Brasil, então eu sei que todo lugar tem seus prós e contras, então, assim, mas vamos falar um pouquinho do meio ambiente, porque, na verdade, Ana, que tá aí do outro lado, é minha amiga, minha mais nova BFF virtual, né? Ainda virtual, né? O Covid, infelizmente, a gente não pode ainda se deslocar como a gente quer. Então, assim, a gente conversa muito, né, sobre tudo enfim, e surgiu a história do meio ambiente, né, da questão do meio ambiente. Uma das lives que ela fez, eu achei muito pertinente várias falas que ela falou, eu sou fã, ela sabe disso. Então, ela falou que, assim, a gente tá falando, na verdade, sobre essa questão da pandemia, né? Como é o corona e tal. Será que o corona tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a destruição do humano, né? Do ser humano, enfim, toda essa parte. E aí surgiu a ideia, a gente conversou tanto que surgiu a ideia de fazer a live, né? Por que não abrir esse debate para outras pessoas, para que todo mundo opine, pergunte, né? Então, eu gostei muito
das nossas conversas a ponto que virou uma live. Sim, sim. Não, eu acho muitas vezes seus áudios tão pertinentes que eu acho que deveriam virar conteúdo para todo Tome. mundo usufruir e pensar, porque exatamente é sair da zona de conforto e pensar além. Eu acho que a ideia sempre dessas lives e do próprio Instagram e do próprio site é tirar a gente um pouco da zona de conforto e pensar um pouco além do que é possível, que é palpável para a gente criticar de todo o processo que a gente vive, né? E falar de meio ambiente foi um ponto que você foi muito certa na sua fala, que é falar de tudo. Quando a gente começou a tentar falar sobre meio ambiente, a gente começou a pensar nos nossos hábitos mais básicos e que eles são guiados ou norteados por decisões culturais, mas que podem ser repensadas em meio a todo esse processo, principalmente quando você tem essas diferenças de paradigma. Quando você sai da sua zona de conforto, como você mesmo falou hoje, muito Foi. plena, e vai para outro lugar que pode te propiciar ensinamentos. Que fique bem claro que a gente aqui não está assumindo, não está querendo ser clubista nesse sentido e assumir, né? Não, lá fora, longe de mim de ser aquela galera brasileira que sai do país e acha que tudo que é lá fora é melhor do que a gente. Não acho. Não acho. Inclusive, Eu acho. assim, eu morei assim, morei em Salvador, morei em Brasília, morei nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos dois momentos, inclusive, porque eu acho que existe um momento também, porque nem, eu morei nos Estados Unidos com 19 anos e fui morar depois. Só me recorde, vale a pena, eu acho que vale a pena falar, no governo de... Lembra do amadurecimento que a gente falou? A última coisa que eu tava preocupada com 19 anos era quem tava. Eu queria saber qual era a boate de Nova York que tava bombando. Era a única coisa que eu queria saber nessa época. Mas, enfim, é amadurecimento. Hoje em dia, Aí eu voltei para os Estados Unidos depois dos 30. Então, aí eu já sabia que era o governo de Bush, se eu não me engano, para eu não fazer. Porque minha memória, eu tenho. Quem me conhece aí, ó, tem Nath, minha tia Mana, Biel, Mila, Giga, todo mundo aí já sabe que eu sofro de Alzheimer precoce com datas e nomes. Eu tenho muito problema Mas, enfim. Perfeito. Então, eu morei assim, morei nos Estados Unidos e morei aqui na França. E eu sei que todos os lugares, né, têm seus prós e seus contras. Inclusive, na minha coluna, eu escrevi já 2 matérias dos contras de morar na França e uma matéria dos prós de morar na França. Porque todo lugar você vai ter sempre essa equiparação, né? No Brasil mesmo, eu adoro minha família, meus amigos, morro de saudade de todos eles. E assim, essa nossa conversa surgiu bem na pandemia, né? A pandemia tá bem. Não tem como você começar uma conversa sem dizer assim, e a pandemia? E o vírus? Aí muitos amigos mandam mensagem, e aí, Rafa? Aí na França já acabou o vírus, acabou mesmo, não sei o quê. Tá todo mundo. Cria uma certa ansiedade, uma certa curiosidade. E nossa conversa surgiu daí, né? Até que ponto nossas ações ambientais contra os animais e tal, até que ponto isso influenciou para que hoje a gente esteja nessa guerra biológica, sanitária que a gente está vivendo, né? Exatamente. E aí, uma live sua, você falava assim, mas como é que a gente quer que a gente vá lá, desmate o certo ambiente, finalize com certo ambiente e que os animais, os seres desse ambiente não venham nos atacar futuramente? É muito complicado essa questão, não é isso? É verdade. Na verdade, além desse contexto que a pandemia suscitou a gente, é a importância do entendimento, porque muitas vezes a gente se vê na situação de que, poxa, o que adianta eu fazer se a pessoa que está do meu lado negligencia qualquer ação que seja proativa à preservação ambiental, que seja de preservação, que seja de cuidado, de entender que aquilo que está lá fora também é nosso. E aí eu perguntei a Rafa, como é esse entendimento do todo? Como é se reconhecer como parte do meio ambiente em uma inserção de outra cultura? Às vezes eu acho que o brasileiro não se merece, não se vê como parte do meio ambiente, ou que ele atribui a futuras gerações um cuidado que deveria ser dele. Mas então,
Eu acho, eu acho que isso é inerente ao ser humano, não é ao brasileiro, né? O ser humano, ele acha assim, eu vou jogar o lixo para fora de casa e tá tudo certo. Mas para fora de casa, traindo para onde esse lixo? Para o planeta. Depois você vai fazer como? Jogar para fora do planeta? Porque o planeta, no caso, é sua casa. Como é que você vai jogar nos Estados Unidos, quando eu morei nos Estados Unidos, inclusive, eles diziam assim, não, a gente vai criar é, foguetes para pegar o lixo e mandar para o espaço. Sim, a gente vai estar sempre mandando da nossa casa para fora dela para fora do país, porque existe, né, inclusive, políticas de compra e venda desse lixo. Enfim, é um assunto para uma outra live. E desses outros países, quando acumular um certo tempo, porque inclusive países asiáticos estavam com problema de acúmulo de lixo de países desenvolvidos, aí você manda para fora do seu planeta e como é que vai? Uma hora a conta chega. E o dispêndio para tudo isso, né? Na verdade, entender que isso tudo gera custo, o processo em si gera custo e que um custo muito maior vai ser se a nossa vida estiver entrelaçada com esse processo. E isso a gente viu no Covid, não é isso? No Covid. Pois é, estamos vendo a todo momento. Eu costumo dizer que nesse cenário do Covid, falando sobre meio ambiente, o outro não existe. Existe a nossa saúde. Existe você não atribuir que a culpa é do vírus que surgiu remotamente ou de forma especulosa lá na China. O vírus surgiu porque a gente alimenta um processo de redução de direitos trabalhistas na China que faz com que as pessoas se alimentem com diferentes formas de proteína. Com certeza. E possivelmente eles foram buscar alguma forma de aquisição de alimento, o que nos torna parte desse processo. Pois é, inclusive essa questão do Covid, do meio ambiente, toda essa problemática a gente viu nas eleições da França. Que no último domingo, no último domingo não, no domingo do dia 28 de junho, que nada é mais atual, houve uma vitória ambientalista em várias grandes cidades aqui da França. Estrasburgo, Bordeaux, Lyon, Marselha, inclusive em Paris, houve a vitória do Partido Socialista. Mas esse Partido Socialista, ele também estava sendo apoiado pelo Partido Verde, né? A vitória da Anne Hidalgo, que foi a prefeita que foi eleita como a prefeita de Paris, ela é uma vitória, é apresentada como uma vitória para a ecologia, entendeu? A socialista, ela, além de ser apoiada pelo Partido Verde, que o Partido Verde, na verdade, é Europe Ecologie Les Verts, que quer dizer Europa, Ecologia, Partido, os Verdes, né? E ela participou da luta contra as mudanças climáticas e a poluição, que são elementos chaves do programa do governo dela. Então, essa bandeira que você acha que fez com que eles fossem eleitos? Com certeza. Eu acho que a gente passou assim, o partido de Macron, ele é muito novo, ele tinha 4 anos e ele era quem estava à frente das pesquisas antes da pandemia, entendeu? Com a pandemia todo mundo correu para o Partido Verde. E vamos cuidar do meio ambiente, porque essa guerra sanitária só pode ser baseada no meio ambiente. Isso deve estar interligado. Então, eu acho que tem muito a ver, no caso, com a pandemia de modo geral, né? Aí a gente começa a fazer o ecologismo, que chama aqui ecologismo concreto. Né? É um ecologismo de ação, não é só mais ficar no discurso do ecologia e não, dizer, a gente tem projeto para o meio ambiente, a gente tem projeto para a ecologia, a gente tem projeto para a proteção dos animais, da flora, da fauna, né? E que inclusive não é uma tendência só daqui da França, né? A vitória da França, que posiciona o Partido Verde como a principal força de esquerda na França, é um sinal de mudança política que tem ocorrido em muitos países europeus, né? Antigamente, a força de esquerda, a força anti-governo, né? A oposição ao governo, era os social-democratas. E hoje não. No momento, há ministros ambientalistas na Suécia, na Finlândia, na Áustria.
Então, o Partido Verde, ele vem se consolidando como oposição, como maior força política, até mesmo nas pesquisas eleitorais da Alemanha, entendeu? Então, ele vem muito forte essa questão do Partido Verde. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, o Partido Verde, ele tinha uma certa... Ele existia, né? Eu não sei como tá agora. Ele existe. Pois é, que era E ter uma representação social é que nós temos uma grande lacuna, infelizmente, né? Entendi. Então, assim, essa questão do Partido Verde ganhar aqui foi uma revolução realmente nessa questão ambientalista. Se abrir, é uma maneira que nós estamos vendo que precisamos prestar atenção ao meio ambiente para que a gente continue a ser um país desenvolvido, né? Eu achei muito importante. Agora, você sempre fala que o sujeito dessa situação foi a pandemia. Você acredita que sim, a pandemia, aí não haveria essa possibilidade? Haveria porque a França, ela vem a preocupação da França com o meio ambiente já vem de um certo tempo, né? Ela tem uma construção de leis, né, muito grande aqui há um certo tempo. Se a gente pensar que a Paris é uma cidade no meio e na direita e na esquerda foram criados em 1850, na época de Napoleão III, duas florestas com quase 10 mil quilômetros quadrados de área verde. Então, em 1850. Então, a gente já pensa assim, tudo bem que não foi assim uma ação ambientalista consciente. Vamos criar essas florestas porque estamos com... Mas já é alguma coisa, entendeu? Já foi um passo em relação ao meio ambiente. Vamos pegar 20 mil quilômetros quadrados da área de Paris para transformar em floresta. Então, você já vê que já tem essa preocupação, você está entendendo? A consciência... Como? Já há uma diferença no processo. Com certeza, com certeza. A gente pode dizer que existia sempre uma preocupação ambiental na França, né? Mas, assim, de concreto, as leis começaram a ser concretizadas na década de 60, né? Que aí já foram criadas leis para o meio ambiente, foi criação de parques nacionais, enfim. Aí, a partir da década de 60, a gente teve várias leis, ano após ano, que aí a gente precisaria de uma live só para falar dessas leis, né? Mas assim, em julho de 2019, a gente aqui na França aprovou a lei para zerar a emissão de gases do efeito estufa até 2050. Então, em 2019, antes da pandemia, tá vendo? Já existiu essa lei para zerar esses gases, entendeu? Até 2050. Eu acredito que a gente vai conseguir, mas, né? Eu espero, inclusive. Mas né? existe um movimento a favor disso tudo, né? Existe um movimento. Antes da França, a gente teve no 12 de junho, Dia dos Namorados, a Grã-Bretanha já anunciou que promoveria um novo compromisso para atingir essa meta zero de emissões líquidas de gases de efeito estufa. Então, a Grã-Bretanha disse que ia fazer, a França foi lá, fez, e todos os países da Europa, eles estão sempre reunidos, né? São o chamado G7, para enfrentar os impactos cada vez mais severos dessa crise climática que a gente está vivendo. Por exemplo, sexta-feira aqui está previsto uma temperatura de 42 graus. Nós estamos no início do verão. Ano passado, a gente teve essa chamada, esse calor insuportável, com uma grande parcela de morte entre os idosos, entendeu? Então, esse calor só pode ser uma reação climática, porque, por exemplo, eu tô aqui desde 2011 e tem 2 anos somente que eu vejo esse calor insuportável no verão. Você tá entendendo? Então, isso já é uma reação ao aspecto ambiental. Você tá entendendo? E que isso vai, na verdade, deflagrar diversos efeitos, não só sobre os humanos. Com certeza, porque uma coisa que eu também não tinha sentido até então era mosquitos. Aqui, agora chegou a dengue. A dengue a gente não tinha aqui.
Chegou a dengue na França. Então, assim, eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que isso só pode ser resultado do efeito estufa. Do calor, dessa questão ambiental, como você disse, os mosquitos, eles saem do habitat dele, tem que procurar outro habitat, não é isso? Aí eu sei que essa cúpula do G7, em 20 de junho, ela fez uma pressão para que países do bloco se tornassem neutro em carbono até 2050. Porém, eles tiveram um freio da Hungria, Polônia e República Tcheca. Então, até aqui, por mais que eles estejam querendo avançar nesse sentido, sempre, como a União Europeia é composta de vários países, então a gente teve esse freio por parte desses 3 países. Mas nesse ano, né, de 2020, a gente teve um marco na história francesa, que foi uma decisão que validou a proibição de pesticidas, que já eram proibidos na União Europeia, mas que não era tão enfático. Então, foi a primeira vez que se decidiu entre o meio ambiente e as empresas e o lucro, se decidiu pelo meio ambiente e foi proibido os pesticidas, entendeu? Aí a gente já vê que realmente a preocupação está maior, né? Não, e é tamanha a diferença no processo exatamente nesse ponto aí. Quanto a, especificamente, a dicotomia entre economia e preservação, existe uma visão aí, sua, obviamente, muito mais pertinente, mas a fala de Macron lá no início da pandemia sobre as queimadas na Amazônia, a devastação ambiental, a retirada dos fomentos, particularmente da França, mas de outros países, inclusive da União Europeia, repercutiu na sociedade francesa? Repercutiu, porque assim, na verdade, a França, ela já vem. A política ambiental da França é uma das mais completas do mundo, entendeu? Apesar de que a gente sabe que nos países desenvolvidos a emissão de carbono é muito maior, né? A gente sabe disso. Mas, assim, a maioria dos trabalhos relacionados à política de ambiental brasileiro tomou como partida a França, entendeu? Todas as decisões francesas hoje em dia são baseadas, né, na questão ambiental. Você pode autorizar uma empresa a ter seu lucro desde que não atinja o meio ambiente. Já existe esse limite, né? Essa barreira, entendeu? Que antes com certeza não se tinha. O lucro era vamos crescer como de lucro, de se desenvolver, e o meio ambiente, infelizmente, que fica em segundo plano. E hoje não, o meio ambiente já está em primeiro plano. É muito conhecimento, inclusive, como a gente sempre fala nas nossas discussões, de educação, né? Você precisa ter uma sociedade integrada para conseguir chegar a essa congruência de ideia. Que é assim, o Biel falou aqui, ainda que seja inerente ao ser humano, aos brasileiros, falta um sentimento de coletividade igual aos europeus, adquiridos na reconstrução do continente pós-Segunda Guerra. E falta realmente esse sentimento, porque o que é que acontece? Eu já ouvi, né, diversas vezes, que mas os países subdesenvolvidos, eles, para serem desenvolvidos, eles têm que poluir. Os países desenvolvidos, seria injusto, né, com eles se eles não poluíssem para desenvolver. Como se justificasse? Não. Os países que são os países desenvolvidos já poluíram no passado e por isso eles são desenvolvidos. Agora chegou a nossa hora de poluir. Mas aí a gente eu penso igual a Caetano, eu não sei se você já viu aquele meme de Caetano. Mas você é burro, cara. Que loucura, como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é burrice. Eu só penso naquele meme quando eu ouço uma coisa dessa, porque assim, já se foi constatado que os países mais pobres são aqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas e pela poluição. Por mais que, apesar dos países desenvolvidos serem com folga, né, os maiores emissores de gases que causam esse efeito estufa, a concentração da poluição é maior nos países mais pobres.
né? Segundo os dados de uma pesquisa internacional divulgada pela revista Lancet, não sei se você já ouviu falar, é um Lancet Countdown de 2017. Então, ela foi lançado simultaneamente em diversos países do mundo no dia 31, eu tô pegando a pesca das datas, porque eu não sou boa de data, não. No mundo no dia 31 de outubro. E é o resultado de 24 instituições acadêmicas de ponta e agências governamentais de todos os continentes. Aí eles avaliaram as mudanças climáticas e a influência dessas mudanças climáticas na saúde. Porque, na verdade, essa Lancet Countdown, ela é uma revista de medicina. Sim. Entendeu? Então, a gente vê como o meio ambiente influencia na saúde. Pois é, porque uma revista de medicina não estaria fazendo esse tipo de pesquisa envolvendo o meio ambiente se não fosse fundamental para a saúde, né? Perfeito. Na verdade, aí eu tenho uma contraposição até para ser um pouco incomodativa na sua fala. Ai. Contraponto a isso, nós sabemos ainda, até, na verdade, com a contribuição de Eric aqui sempre pertinente, a crise ambiental, ela sempre é confrontada com as crises econômicas dos países em subdesenvolvimento. A gente sabe que o combustível mais barato que ainda nós podemos desenvolver é o combustível que consome e distribui carbono e aumenta o efeito estufa e traz tantos danos à natureza. As outras formas de aquisição de combustível, como a eólica ou solar, ela tem um preço alto de aquisição. Para esses países que não tiveram oportunidade, após a Revolução Industrial, de conseguir ter um ganho, vamos assim dizer, de conseguir ter um valor adquirido, para daí consumir esse valor adquirido e poder gerar essa poluição, não seria um tanto que injusto a gente pensar que a gente não teria a oportunidade de consumir essa fonte natural para crescer, para se desenvolver economicamente? Então, se eu chego para você e digo assim, eu vou ter que destruir sua casa para te fazer uma mansão, mas dentro da sua casa eu vou ter que destruir todos os retratos da sua família, eu vou ter que destruir. Se seus pais estiverem dentro da casa, faz parte do desenvolvimento. Até que ponto você vai querer essa mansão? Uma questão política, não? Pode ser uma questão política, mas é uma questão racional. Se você tem um país em que você está sofrendo os impactos, você sofre muito mais os impactos de uma poluição que um país desenvolvido. Aí você quer contribuir para o que está te matando? Eu acho irracional. É como dizia Caetano, é burrice esse pensamento. Porque assim, tá, o país só existe só existe a maneira poluir para desenvolver? Porque assim, os países, tudo bem, a gente não teve revolução industrial, a revolução industrial estava aqui, mas assim, a gente viu que gerou a revolução industrial. Gerou o que a gente está sofrendo agora, os impactos ambientais. Aí imagine, a gente teve uma revolução industrial, está sofrendo os impactos no meio ambiente agora, a gente vai fazer uma segunda revolução industrial só dos países subdesenvolvidos? Boa sorte, o planeta já era, né? Então, assim, eu acredito. Existe uma coisa que, por exemplo, aqui não tem espaço. O Brasil tem espaço. O Brasil tem espaço, o Brasil tem uma natureza maravilhosa. O Brasil tem. Se eu tenho um tio meu, na verdade é o pai de um amigo meu, que ele trabalha só com energia solar. E ele faz energia solar para centros comerciais. Então existe a maneira de se fazer no Brasil. Agora, existe vontade política para isso? Porque é aquela coisa, a gente viu muito isso agora na pandemia, onde a economia se tornou mais forte que o ser humano. Então, quando tem as enchentes que derrubam as casas nas encostas, atinge quem? Atinge os mais pobres. Justamente. Então, assim, esse pobre é o que vai ganhar dinheiro com o desenvolvimento de empresas? Então, assim, é muito contraditória essa situação. Quando a gente vê, por exemplo, me perdi no que eu ia dizer, mas assim, quando a gente vê a justificativa da economia, né, para
não é para o bem comum, não é para o bem de todos, é para o bem de uma minoria que está no poder. Nunca é para Isso não ninguém. é mostrado, isso não é evidenciado. Eu acho que na verdade, o seu retrato ele é muito válido e muito importante, mas isso não é mostrado de forma imediata, como você está retratando aí, para todos. Quando a gente fala sobre políticas de emprego de outras formas de consumo de energia, por exemplo, a gente vai ter que investir em desenvolvimento tecnológico de alternativas, o que não está sendo o acesso hoje na nossa realidade. A gente não tem um incentivo a esse desenvolvimento. Porque não tem interesse político. Não tem interesse político. A gente teve a neta de Sônia Braga, que eu esqueci o nome, ela fez um vídeo falando sobre os impactos do meio ambiente, os impactos das empresas que geram dinheiro e não fazem com que o desmatamento da Amazônia seja tido como necessário. E, assim, uma emissora de televisão disse para seus os atores contratados que não era para disseminar esse vídeo. Então, o poder, né, de televisivo, o poder político, o poder econômico, são eles que fazem as leis. Então, assim, são eles que acabam fomentando a ideia de que para se desenvolver precisamos poluir. Não é para desenvolver, a gente precisa criar formas de tratar o meio ambiente, que para desenvolver a gente precisa procurar meios de energia que façam com que a gente seja avançado nesse sentido. Não. Porque é o dinheiro mais rápido, é mais fácil. É muito difícil sair da zona de conforto de ganhar seu bilhão, porque nessa pandemia a gente viu que quem ganhou bilhões? A maioria da classe média, a classe pobre, foi a que ficou com um vocabulário chulo, ficou ferrada. Mas os bilionários saíram da pandemia mais bilionários ainda. Então você fica vendo assim, será que eles vão querer abrir mão do conforto deles, de bilhões, para investir em tecnologia que ajude o meio ambiente, se na visão deles o meio ambiente não faz parte da vida deles? Perfeito. Contribuíram aqui, disseram que o nome da neta de Sônia Braga é Alice Braga, né? Também uma brasileira que tem grande representação internacional. Foi Gabi. Gabi eu amo de paixão. Gabi ainda, ele consegue amar realmente o meio ambiente, tanto que ele é vegano. E eu admiro ele, porque assim, eu acho uma evolução ainda maior, na verdade. Né? Ser vegana é um respeito total aos animais, né? E assim, inclusive, não vai ser nossa pauta hoje, mas disseram que se a gente, aqui na Europa, a gente não consome muito carne, né? Quando eu cheguei logo aqui, eu senti falta disso, porque no Brasil é arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Por que consome? Justamente por ter essa questão ambiental em pauta. Se todos os países do mundo consumisse como os países americanos, seja da América do Norte ou América do Sul, precisariam de 6 países para suprir essa necessidade. Não ia dar para todos, entendeu? Então aqui a gente tem a consciência ambiental que eu estou te falando, existe aqui. As pessoas elas evitam o consumo desenfreado de comida e do que for para suprir uma necessidade que não existe. Entendeu? Por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, era engraçado. Eu ia no Walmart, que é um shopping Walmart. Você tem remédios, você tem tudo que você imaginar, você tem no Walmart. Só éramos 2 pessoas em casa. Então, às vezes, você ia comprar, sei lá, um donut. O donut era $2. Mas se você comprasse a caixa com 12 donuts, era R$2,50. Então você ficava assim, meu Deus, eu vou pagar mais caro para ter menos. Aí você vê aqui se paga mais caro. Aqui, por exemplo, existe um selo verde, entendeu? Um selo verde que quando você compra esse produto, você sabe que aquela embalagem ela é reciclável, você tem o animal foi tratado com respeito, entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes pagam mais caro, né? Para você
por uma questão ambiental, por um respeito ao meio ambiente. E nos Estados Unidos, não, era desenfreada essa questão do consumismo, né? É um absurdo. E aí, trazendo até nessa sua fala, que é muito importante para a gente aqui no Brasil, o papel do agro, né? Obviamente, depois que você se mudou, você deve talvez ter acompanhado a distância das publicitações sobre o agro. O agro é próprio. Das maluquices, você tá falando das maluquices do. Não sei, como já tem bolsominion caindo nossa live, né? Entrando no nosso site. Enfim, a gente tá até assim, receoso de meter o pau nesse presidente, né? Porque nosso site está sendo hackeado agora, né? Mas, aí é que eu até realmente vai passar a boiada? Pois é. Não só querendo não é querendo talvez defender a fala do nosso presidente ou da representação política dele, mas o agro é tudo, o agro é pop, já vem inclusive de governos passados e na verdade de uma formação política brasileira histórica de que a bancada ruralista ela mantém muito do processo ao longo dos anos. A gente, eu costumo dizer, inclusive meus familiares me perguntam, você é contra B e C? Eu muitas vezes falo, eu tenho muito mais medo de quem não aparece. Eu acho que quem mantém a engrenagem são aqueles que se permanecem em silêncio, pelo menos o silêncio midiático. E a bancada ruralista, você percebe que pontualmente ela pode vir a aparecer, mas ela permanece ali em harmonia, quieta, a vida que segue. E a própria questão ambiental no Brasil, ela pode, às vezes, aparecer pontualmente, como foi na reunião ministerial, né, que veio a fala do ministro Salles sobre a boiada passar em meio ao Covid, que é torturante em diversos aspectos, mas também ela representa algo que a gente desconhece. Se a gente for perguntar para qualquer brasileiro quem é o seu ministro da Agricultura, se a gente for perguntar aqui na Bahia quem é o secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, eles são totalmente desconhecidos, sendo que o Brasil é um país primariamente que tem sua raiz econômica voltada para o rural. Então, e essa é mais uma diferença entre os dois países. Aqui se dá ênfase e se compra muito do pequeno agricultor. Entendeu? Aqui você tem esse selo verde, justamente é um pequeno agricultor que fez a sua agricultura de maneira responsável. Não é aquelas empresas gigantes que saem destruindo meio hectare de verde para fazer sei lá quantas plantações de milho e vender. Entendeu? Então, assim, até a questão do agro é pop, mas que agro a gente está falando? O grande agricultor, os latifundiários ou o pequeno agricultor? Porque o pequeno agricultor no Brasil, a gente sabe que não é levado em consideração. Não é pop. Não é pop, entendeu? Então, o pequeno agricultor, que é aquele lá que bota calça jeans, vai pegar na enxada, bater, enfim. Esse daí não é desse lugar que compram as grandes indústrias, entendeu? Então, essa consciência existe também aí. Aqui existe. Aqui eles são muito. Por exemplo, produto francês. Eles fazem questão de comprar produto francês. Eles não compram produtos chineses. Eles chegam a comprar, óbvio, produto chinês, porque se você comprar um iPhone, já tá vindo peças da China. Mas, se você tem um produto francês e um produto chinês, eles vão dar ênfase ao produto francês, mesmo que esse custe mais caro. Você sabe a origem do que você consome. Do que você consome. Tem essa consciência. Justamente. E assim, inclusive houve, pós-pandemia, isso foi intensificado, né? Os franceses simplesmente disseram, vamos dar ênfase à nossa economia, vamos dar ênfase aos nossos agricultores, vamos dar ênfase aos nossos produtos, vamos ajudar a nossa economia a não quebrar com a pandemia. Entendeu? Então é realmente algo mas a questão da educação que a gente falou no início. Existe uma educação maior aqui para que você tenha essa consciência para adquirir produtos que ajudem o seu país, né? Então... Eu gostaria, na verdade, nessa sua fala até, e para quem está tendo, sinceramente, eu acho que o privilégio de assistir, o privilégio de compartilhar essa opinião que Rafa trouxe para mim também, que me engrandeceu bastante,
que a gente se perguntasse até onde o desmatamento ou as queimadas na Amazônia ou no Pantanal realmente interferem no nosso dia a dia, né? A quem interessa manter esse processo de desmatamento, de desgaste natural, de perda desses habitats naturais dos animais e de, obviamente, aí exploração desenfreada de outras formas de aquisição de lucro, porque o retrato é exatamente esse, a gente só mantém o processo. E que a gente sabe que o viés político, ele é pesado, vamos dizer outra Pois palavra. é, de onde vem o que a gente compra? Na verdade, as perguntas a se fazer é essa. De onde vem onde a gente compra? Porque, assim, a gente... Eu falo a gente porque eu sou brasileira, eu vi minha vida toda aí. Não é porque eu moro na França que eu deixei de ser brasileira. Mas eu sei quando eu cheguei aqui, o choque cultural que foi. Porque eu vinha de um país que o consumismo é muito forte. É forte você ter o tênis da marca tal todo ano. E mesmo que o anterior ainda não esteja desgastado, você não precise se desfazer. Mas por quê? Porque você tem que estar na moda. E essa é uma cultura muito americana do norte que a gente adquiriu na nossa cultura. Entendeu? E que aqui não existe. Né? Aqui não tem essa. Você vê as pessoas se vestem como querem, mas tipo, se a pessoa. Ninguém se preocupa como você tá vestido, se você tá vestido super pop ou normal, entendeu? Então, essa questão do o consumo, aí, ó, o consumo desenfreado e muito desperdício, justamente, porque se você tem uma blusa nova, Nada. Fernanda, obrigada, Nanda, é justamente isso. Se você tem uma blusa nova, que ainda tá nova, por que você vai comprar uma outra? E você vai fazer o que com a anterior? Você vai jogar fora? E aí, você jogando fora, vai pra onde? Então, a gente Entendeu? pode. Se você estivesse aqui no Brasil e falasse isso numa rede social, alguma pessoa do governo ia falar assim: você está sendo comunista. Para ser ecologista, você está sendo comunista. Gente, eu tô sendo sobrevivente, porque assim, eu quero sobreviver nesse planeta, entendeu? Eu quero poder respirar, entendeu? Eu quero poder, por exemplo, esse Covid é uma coisa que afetou todo mundo. Assim, eu tô num país que eu já saio, que eu já tô no novo normal, porque não vai voltar ao normal tão cedo, mas que assim, minha família tá no Brasil. Eu ainda penso, meus amigos estão no Brasil. Não tem como eu viver o novo normal sem pensar neles, sem me sentir preocupada, sem me sentir mal em relação a eles, entendeu? Perfeito. Agora, Rafa, eu tenho uma curiosidade muito particular aí, sendo mais pontual e objetiva. Quanto a leis, o que é que você observa de concreto, de punições, vigilância ou fiscalização nesse âmbito de regulamentação? A França, ela representa isso, ou não sei se particularmente Paris, se você tem alguma representação, se você acha que aí, inclusive, essa parte legislativa ela é mais presente do que aqui no Brasil? Então, eu sabia que as questões legislativas vão entrar em pauta, então eu dei uma pesquisada nas datas, pelo menos, para não ficar para não ficar tão perdida, porque, como eu disse, minha memória ela não é tão boa. Eu sei que a estrutura legislativa da França ela foi estabelecida em 15 de julho de 1975. Foi quando o Estado incentivou os produtores de resíduos, de lixo, no caso, a reduzirem seus volumes. Entendeu? Então, desde a década de 75, existe uma política de redução de lixo, de redução de resíduos. Então, deu às comunidades locais a responsabilidade de gerenciar a disposição do lixo doméstico. Né? Em 75 a gente já falava sobre isso. Em 92, o Estado ele fez da reciclagem um problema de saúde pública. Ó, de novo, meio ambiente e saúde, sempre presente. Sempre, é uma coisa só. Não tem como separar. Aí a lei de 14 de julho, ela foi relativa à disposição de resíduos, né? Planos dos departamentos, que aqui não fala cidades, aqui fala departamentos, são departamentos, tipo regiões, tipo Nordeste, Sul, Sudeste. Então, foi colocada, desculpe, foram elaborados planos departamentais na reciclagem, compostagem e até na limitação do transporte de resíduos, que é justamente aquela coisa, não é porque minha região
faz menos resíduo, faz mais resíduo que eu vou vender esse resíduo para outra região que faz menos. Porque aí não teria interesse. Todas as regiões devem ter um plano para diminuir esse tipo de resíduo, né? Então, hoje, o Código Penal, aí eu já vou a advogada falando, né? Perfeito. Ele rege o não cumprimento dessas instruções, né? O não cumprimento dessas regras, ele é punível com multa. Aqui não fica em branco. Então, isso que significa que no caso que você viole essas regras, a pessoa responsável ela pode ter uma multa de 35 a 75 euros. Que no Brasil a gente pode dizer, né, é quase nada, não sei o quê. Mas, se o pagamento não for efetuado dentro de 45 dias, aí se você é reincidente, a coisa só vai crescendo. Entendeu? Mas existe multa se você não faz esse cumprimento e pode gerar, sim, prisão. Entendeu? Você começa com 6 meses, depois você vai para 1 ano. Se você não aprendeu, meu filho, realmente está precisando nascer de novo. Se não é pelo amor, é pela dor, né? Pela dor. Na dor, pelo menos a dor do bolso. Tem que ter, né? E vem cá, o que é que você, cidadã agora, mais do que nunca, vivendo toda a rotina aí que você explicou pra gente, o que é que você percebe na sua rotina que, por um lado, serve de aprendizado pra gente, para políticas futuras, mas também que é diferente daqui dos hábitos que você tem quando você vem visitar ou quando você esteve no Brasil? Então, para os franceses, uma coisa que eu percebi chegando aqui, que para os franceses, triar lixo é tão importante quanto ir voltar. Né? Teve pesquisas que foram feitas aqui na França, quando eu estava tendo aula, inclusive de direito dos negócios, que triar o lixo doméstico é considerado o segundo gesto mais importante para os franceses depois de voltar das eleições. Então, assim, a preocupação com a reciclagem de lixo aumentou ainda a consciência desse modo de vida consumista ocidental, né? E, enfim, aí o que aconteceu? A coleta de lixo na França, ela foi introduzida no ano de 1990. Eu lembro disso porque quando minha irmã nasceu em 92, essa data eu não esqueço. Aí, na década de 90 foi quando as prefeituras elas instalaram containers para depósito de papel, plástico, vidro e metais nas ruas. Então, a prefeitura começou com uma pequena iniciativa nas ruas e foi trazida para dentro de casa. Em 30 anos, esse sistema já evoluiu. Evoluiu ao ponto de hoje os franceses são estimulados a triar o máximo de produtos na hora da compra. Você não... Porque, assim, é aquela coisa, você vai descartar algo, por que não você não compra aquele algo para não poder descartar? Entendeu? Então, essa questão da seletividade, ela começa na hora da compra. Por que você não compra um produto que está dentro de uma caixa que vai ser reciclada? Sim. Há um estímulo. Há um estímulo, justamente. Então, assim, na casa dos franceses, isso é engraçado porque você viu, né? Eu desci com você aqui, eu moro num apartamento, e eu desci com você no subsolo e mostrei como Gente, só pra contextualizar, eu faço, Rafa me mostrar as coisas por vídeo, porque eu fico aqui, ai, que lindo! Pois é, eu desci até o subsolo, né, a garagem, que é onde ficam os containers de lixo aqui, e te mostrei que existe nos prédios, tanto nos residenciais quanto nos comerciais, existe os containers, né, 4 tipos de lixeira diferentes, que são recolhidas em dias alternados da semana. Então, a partir do momento que você está dentro da sua casa, você tria o lixo, você sabe, esse dia a gente vai descer tal lixo, esse dia a gente vai descer tal lixo. Então, inclusive para você triar o lixo, fica muito mais estimulante, porque você sabe que assim, vou triar dentro de casa, né? Aconteceu isso comigo em Brasília, eu era chata com minha mãe. Como eu morei aqui um tempo, voltei para o Brasil para fazer um curso e voltei para cá, nesse tempo que eu estava fazendo o curso, esse hábito estava tão enraizado em mim que eu queria fazer no apartamento de minha mãe. Entendeu? E lá em Brasília você já tem pelo menos o do reciclável para o orgânico, né?
Mas eu queria triar como aqui, 4 coisas diferentes, o vídeo, não sei o quê. E minha mãe dizia, mas Rafa, você vai triar e quando chegar lá embaixo, vai ter 2 lixeiras somente. Como é que você vai fazer? Você tá entendendo? Então, assim, o estímulo de ter 4 lixeiras diferentes faz com que você, não, eu tenho que triar, porque no final das contas, além da multa, existe as 4 lixeiras. Por que eu não vou triar? Se existe as 4 lixeiras, né? Elas são lixeiras, elas são padronizadas, essas lixeiras, eu te mostrei. E geralmente tem as cores de cinza. Eu fiz uma pesquinha porque eu também não lembrava direito. Como eu desço e eu já sei, você faz um modo automático. Então, cinza era para. Preta era para lixo orgânico. A verde era para vidro. E o vidro você viu como é que eu colocava, né? Você bota o vidro numa rodinha assim, ele já cai lá embaixo. Como? Sem chances de se machucar. Justamente. Pois é. Aí você tem a amarela para o plástico, né? E papelão e metal. E aí eu lhe mostrei, inclusive, como é que a gente bota a caixa e tal, abria. Fui com Nina, inclusive, né? Nina adora e distribui o lixo lá embaixo. E assim, ainda tem algumas cidades, aqui em Paris não tem, mas em algumas cidades você tem o lixo com a tampa azul, que é para coleta de jornal, folheta de propaganda e papel. Aqui em Paris você não tem muita propaganda, entendeu? E as pessoas não fazem muito propaganda com papel, justamente já por questões ambientais. Então, para o entulho, móveis antigos, etc., você tem que ligar para a prefeitura. Você não pode botar na rua, você não pode descartar no lixo comum. Você liga para a prefeitura, você pede. Se você está numa cidade diferente de Paris, você pede a passagem do caminhão de lixo no horário a combinar. Mas se você tá em Paris, você liga para a prefeitura, eles lhe dão um códigozinho, você bota o códigozinho num papel no entulho, e aí tem que descer no dia estipulado por eles, entendeu? Entendi. Então você vive no seu dia a dia todas essas demandas sociais e ecológicas. Se eu for com você aqui na minha cozinha, você vai ver que tem 3 lixos diferentes. Vai ter o lixo da garrafa de suco, de plástico e etc. Vai ter o lixo das besteirinhas de Doutor Nino, vai ter o lixo de. Entendeu? Vai ter cada lixo, vai ter uma coisa. E isso é tão estimulante que, assim, eu e Vitor, a gente sai para trabalhar de manhã cedo. E a gente tem preguiça de descer o lixo. Né? Porque você tem que descer. Então, o lixo que a gente mais produzia aqui, e o que você não pode deixar dentro de casa, é orgânico. Então, a gente começou a fazer compostagem na varanda. Ai, que delícia. Pois é, a gente pegou aqueles 3 potões de plástico e fez aquela composteira caseira, né? E aí eu boto nas minhas próprias plantas aqui, eu boto no jardim que tem em frente ao meu prédio. E aí você já está reduzindo o lixo que você tem que descer todos os dias, né? E aí, coisa que eu nunca imaginava que eu ia fazer no Brasil, por exemplo. Entendeu? Na verdade, inclusive, até por imaginar que eu ia te questionar isso, eu fui pesquisar aqui em Salvador. Você está falando da década de 70, quando isso foi acontecer acontecer na França. Em Salvador, especificamente, a regulamentação de colocação de lixos direcionados à seletividade de materiais veio em 2015. Então, deixando obrigatória em grandes centros comerciais, alguns locais mais específicos, a presença de lixos para essa seleção só em 2015. Então, até isso reverberar na população como uma questão de consciência, vai ser muito tempo ainda, né? Mas se você for imaginar que aqui também foi feito na década de 70 e levaram 30 anos para evoluir no nível que nós estamos agora, então pelo menos aí já começou, né? Eu prefiro, aquela coisa do copo metade cheio, metade vazio. Aí, no momento atual, se a gente não olhar o copo metade cheio, já era. A gente não sobrevive. Porque é cada coisa que está acontecendo nesse país, viu, que você tem que olhar o copo meio vazio. Ou meio cheio. Meio cheio. Só que aí, Rafa, em contraponto a isso, não querendo ser pessimista, mas até colaborando com a sua fala,
a gente também tem que extrapolar a ideia de que se colocar nessa situação de que somos mais novos e que isso pelo menos acontece numa escala de meio ambiente onde ela é Verdade. única para todos, né? Ela acaba sendo oposto àquela ideia dos países pobres não podem ou podem consumir mais, podem ter mais poluição. Eu Não, acho é que porque o planeta é uma só e se destruir vai ser um só. Não tem pra onde correr. Você vai fazer o quê? Inclusive, nesse quesito, quem vai ter vaga em ônibus espacial não vai ser a classe média pobre. Quem vai para Marte não vai ser a gente. Quer dizer, eu talvez assim, quando eu for muito estrela, eu consigo uma vaguinha. Mas aí eu vou ter que levar Nino. Será que vai? Tô brincando, gente. Mas é porque se a gente se a gente acabar com o nosso planeta, a gente vai para onde? Entendeu? essa sua visão, você acha que ela é colaborativa com outras cidades da França, com outros locais da França? A regulamentação de lixo aqui é uma só. É uma só. Tanto, inclusive, assim, seria mais difícil você implementar uma dinâmica dessa numa cidade como Paris, né? Que é enorme, que é igual a São Paulo, tem não sei quantos milhões de habitantes. Então, se você conseguir implementar em Paris, não tem por que as cidades menores não fazerem, entendeu? Ótimo. Então, assim, você vê que não é. Inclusive, Paris, você tem o momento, quando você tem muita poluição, inclusive, você tem. Eles disponibilizam o metrô de graça, entendeu? Para o dia de poluição. Por exemplo, sexta-feira, a maioria das pessoas vão trabalhar em casa por causa da questão do calor de 42 graus. Para que não haja um acúmulo de gás carbônico e de poluição. Você já tem 42 graus lá fora, aqui não tem o mar, não tem o Porto da Barra, para suprir a necessidade de um ventinho. Então, assim, eles pedem que a maioria trabalhe em casa num dia como esse, que aí evita a emissão de carbono, evita um aquecimento maior do que a gente já vai ter normalmente, entendeu? Perfeito. Outra É, coisa que pode falar. outra coisa que aqui em Paris foi abolida e que para mim é muito chocante ainda é a questão das sacolas plásticas, entendeu? Eu lembro que você vai no supermercado, no caso daí da Bahia, eu ia no Bom Preço, enfim, eu não sei se ainda é o mesmo, porque O nome mudou. muda toda hora. Pois é, pois é, eu era pequena na época do Paz Mendonça, então não vamos falar sobre isto. Pois é. Mas assim, a França aboliu o saco plástico para o transporte de compras de supermercados. Entendeu? O cliente, ele é obrigado a pagar, ou a pagar por uma sacola reutilizável, entendeu? Na área de fruta, na área de fruta, legumes que a gente bota dentro daquele saquinho, aqui é aquele saco de papel. Entendeu? Que Você é é biodegradável. biodegradável. Pois é, o saco de papel. Então, assim, a França, ela tá no ranking de 28 países da União Europeia, entendeu? Ela tá em 13º em posição em reciclagem. E ele já tem todas essas gamas de serviço. Imagine como estão os 13 à frente. Foi. Desculpa. Rafa, a gente já tá Alemanha, agora. óbvio, Áustria e Eslovênia são os campeões, para quem tiver a dúvida. A gente está chegando no final da live. Tiveram alguns comentários que colaboraram muito com a nossa fala e Fale, deixam porque eu amo meus amigos. todo mundo. Pois é, eu Eu amo meus queria que você amigos falasse e eu sua fico mensagem nervosa. final. Hã? Sua mensagem final sobre o que a gente, como brasileiro, nessa interseção aí, pode aprender com as culturas e inserções sociais da França. Pois é, gente, é assim, as minhas considerações finais é que dá pra fazer. É uma questão de costume. O que falta no brasileiro é a questão de costume. Eu mentia dizendo aí, preciso repensar a quantidade de sapatos. Pois é, aqui eu tenho o quê? 3 tênis. 3 tênis, 2 sapatos para trabalho, mas não tem muita. Porque assim, você não tem espaço nos apartamentos de Paris, então você não tem o porquê ter 200. E se você lembrar dos casacos que a gente usa no inverno aqui, um deles ocupa um pedaço gigante do armário. Enfim, eu acho que é tudo uma questão de costume, entendeu? Do mesmo jeito que eu cheguei aqui e acabei me acostumando a não comer carne todos os dias, a usar a sacola reutilizável, ou
sei lá, me preocupar mais com a triagem, a ponto de fazer isso já de maneira automática, então por que o brasileiro também não pode ir se acostumando? Você tá entendendo? Inclusive, aquilo tem mais facilidades. Aqui eu tenho que sair com o meu carrinho, eu tenho um carrinho, depois eu vou postar nos stories do Política, meu carrinho, porque eu acho tão Rafa, bonito. deixa eu só te interromper, porque tá aparecendo aqui agora, repentinamente, que tem 30 segundos final, para finalizar.